Boa tarde, então, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, falando, então, no simpósio que está sendo promovido pela UESC, né? Que está com o tema, então, Ciência e Saúde em Tempos de Pandemia. Meu nome é Érica Aguiar, sou professor visitante, então, do Departamento de Ciências Biológicas. Vou falar, então, para vocês um pouquinho do que eu venho desenvolvendo, então, como linha de pesquisa, que é a utilização do sequenciamento de nova geração na identificação e monitoramento de vírus emergentes e reemergentes. Então, eu coordeno o laboratório de bioinformática de vírus e vou mostrar o que a gente vem desenvolvendo, então, no meu laboratório. Então, os vírus são organismos abundantes em diversos ambientes. Diversos estudos têm mostrado que eles são quase organismos onipresentes. Onde você procura organismos, normalmente eles estão lá. E eles são caracterizados por uma imensa diversidade, tanto de genoma, de estrutura organizacional do genoma, quanto de seus hospedeiros. Então, eles infectam desde organismos celulares até eucariotos superiores, como nós mesmos humanos. É super interessante citar que existem diversas formas diferentes de vírus e de estruturas de vírus e estruturas do seu genoma. Então, ele pode ser DNA, RNA, retotranscrito, etc. E só para fazer um paralelo, em eucariotos e procariotos, a maioria absoluta deles, eles seguem basicamente o dogma, então, central da biologia que foi descrito por Francis Crick, então, em 1957. Basicamente o seu material genético armazenado em forma de DNA, que é então transcrito em um RNA mensageiro e depois traduzido em polipeptídeos que dão então origem a proteínas. E os vírus não são assim, eles podem ter armazenar seu código genético então em forma de RNA, por exemplo. E eles apresentam uma alta taxa de mutação. Para vocês terem uma ideia da diferença de como o genoma dos vírus podem mutar, em comparação com o hospedeiro, os hospedeiros eucariotos, por exemplo, os vírus que mutam menos, mutam mais de 10 mil vezes mais. Se for comparar, então, um vírus como o coronavírus com os hospedeiros, como nós, os humanos, ele muta cerca de 10 milhões de vezes mais rápido. Isso realmente um grande problema. Por que isso é um problema? Porque vírus, por exemplo, que são conhecidos, eles podem variar tanto que dificultam a sua identificação por estratégias convencionais, como a que é hoje utilizada, então, para o monitoramento do coronavírus, que é a estratégia de PCR, de amplificação desse genoma, que você precisa, então, conhecer esse genoma. Além disso, existem eventos de recombinação que podem dar origem a novas espécies virais. Além disso, vírus que não infectavam humanos, eles podem se tornar infectivos, né? Eles podem mutar e adquirir essa capacidade. E, por fim, vírus que não são patogênicos, eles podem se tornar patogênicos devido a mutações nesse genoma. Então, nesse cenário, é super importante a gente, então, monitorar esses vírus circulantes para evitar epidemias e pandemias como a gente está vivendo atualmente. E o que o monitoramento permite? Então, permite a identificação de novos micro-organismos e organismos que já são conhecidos, avaliar a sua circulação. E nada mudou mais, então, esse monitoramento do que a metagenômica. Para vocês terem uma ideia, antigamente isso era feito de forma que a gente chama analógica. Como assim? Então, para você conhecer e caracterizar um organismo, você precisava, então, trazer ele para o microscópio e avaliar características morfológicas, por exemplo, saber que o organismo estava infectado. Só a partir, então, de 2004 que foram inventadas tecnologias que ajudaram a gente a não necessitar especificamente do isolamento do organismo, que foi a estratégia de metagenômica baseada em sequenciamento. E o que é, então, a metagenômica e como isso tem ajudado no monitoramento? Então, a metagenômica é a coleção, é o estudo da coleção de organismos de um sistema biológico. Você não precisa, basicamente, conhecer o que está ali dentro para, então, prover essa identificação. E o que tem impactado, então, a metagenômica, principalmente o conhecimento sobre micro-organismos, é poder utilizá-la em quase qualquer ambiente. Então, ele permite o sequenciamento do material genético em uma amostra, que é, mais uma vez, independente de cultivo, e você não precisa ter conhecimentos do que está ali presente. O fluxo de trabalho é basicamente você extrair o material genético, então, dessa amostra, você prepara, o que a gente chama de preparação da biblioteca, você extrai, então, todo o conteúdo ali que não é interessante,
você seleciona o material genético que você quer trabalhar, que vai ser DNA ou RNA, e utiliza, então, essas máquinas super interessantes que a gente chama de sequenciadores genômicos, que basicamente você coloca o material genético ali e a partir dali você tem, então, uma amostra do que estava ali presente, baseado, então, no alfabeto de letras desse código genético. E você utiliza, então, de estratégias computacionais para analisar esses dados e poder inferir, então, o que estava ali presente naquela amostra. E nada influencia mais atualmente a metagenômica e o monitoramento do que a evolução dessas máquinas que a gente chama de máquinas de sequenciamento. Então, anteriormente, que a gente utilizava uma maquinazinha que chama Sanger, que ele gerava pouquíssimos dados com um tamanho até razoável de reads, cerca de 1000 letrinhas é o resultado do sequenciamento. Hoje você tem máquinas que geram mais de 100 mil vezes mais dados do que essa máquina que a gente tinha anteriormente. Então, isso impacta diretamente a quantidade de dados que a gente consegue ler e avaliar e, consequentemente, a quantidade de organismos que a gente consegue detectar em uma amostra. Isso, não só isso, com essa evolução dessas máquinas, o custo para o sequenciamento, por exemplo, caiu drasticamente. Então, imaginem só que em 2003, o custo do projeto de sequenciamento de genoma humano era cerca de 3 bilhões de dólares e hoje está em torno de $1.000. Quer dizer, o decréscimo é muito grande. E isso, o que isso acarreta? Isso acarreta na quantidade de dados gerados, que é muito maior. Então, hoje, por exemplo, hoje não, mas em 2014 e 2015, existiam mais de 228 mil genomas humanos sequenciados. E como essas estratégias de sequenciamento, elas podem, então, influenciar na identificação de micro-organismos, no caso de vírus. Hoje, os bancos de dados públicos têm cerca de 60% dos genomas que estão lá de vírus de DNA, enquanto que cerca de 30% a 35% são genomas de RNA. Imagine que se utilizar só estratégias baseadas, então, no sequenciamento de DNA, como era feito anteriormente, a gente perderia cerca de 1.700 genomas virais. Então, lembrem, eucariotos e procariotos, eles têm o genoma armazenado em forma de DNA, mas os vírus eles podem variar. Eles podem ter tanto genoma de DNA quanto de RNA. Então, você tem que escolher a melhor estratégia que reflita, então, essa abundância de tipos de vírus existentes. Então, pensando nisso, pensando que os vírus podem ter genomas de DNA, RNA ou até mesmo ambos, uma mistura de ambos, e que eles podem, inclusive, apresentar diversos segmentos e estruturas, o que é que eles têm em comum, o que a gente poderia utilizar em comum dos vírus que provê a sua identificação. Então, como eu disse anteriormente, o que eles têm em comum é que em algum momento do seu ciclo de replicação, eles precisam, então, gerar RNA para, então, traduzir suas proteínas. Então, o alvo principal que pode prover a identificação de vírus, tanto de DNA quanto de RNA, seria o mRNA, que é o RNA mensageiro, que vai ser, então, traduzido em proteínas. Então, o que eu tenho feito no meu laboratório é utilizar a metagenômica baseada no sequenciamento da molécula de RNA, que a gente chama comumente de metatranscriptômica, para tentar identificar sequências virais. E o que é que dá origem a esses longos RNAs ou pequenos RNAs que são derivados dos vírus? No caso dos longos RNAs, eles são produtos diretos da replicação do vírus. Então, quando o vírus invade a célula, ele precisa se replicar. Em algum momento dessa replicação, até mesmo para traduzir suas proteínas que vão auxiliar a manter o ciclo de replicação, ele precisa, então, gerar esses RNAs que vão ser traduzidos. Então, os longos RNAs são produtos disso. E, além disso, os pequenos RNAs, eles podem ser tanto produtos da replicação do vírus, quanto produtos do sistema imune do hospedeiro. Então, existem vias dos hospedeiros, principalmente hospedeiros eucariotos, que combatem a infecção viral, e nesse processo de combate, que a gente chama de luta entre o sistema imune do hospedeiro e os vírus, eles geram, então, pequenos RNAs. Esses pequenos RNAs também podem ser utilizados para identificar essas sequências virais. E lembrem, então, que a partir do material genético que é extraído, então, nós fizemos a preparação da biblioteca, normalmente sequenciamos. E então temos uma etapa aqui, que é uma etapa um pouco mais complexa. Por quê?
Porque a gente vai ter um monte de sequência ali que a gente precisa caracterizar para reconstituir, então, o genoma viral. E daí, então, que a gente chama agora de montar o quebra-cabeça, que a gente utiliza, então, da bioinformática para nos auxiliar nesse processo de remontar aquela monte de sequência que foi sequenciada em alguma coisa que faça sentido. E o que é a bioinformática? Então, vou abrir um parêntese para dar alguns dos conceitos principais. Eu queria apresentar aqui, principalmente, o conceito que eu mais acredito que seja mais próximo do que a gente faz realmente, que é a bioinformática, é o uso, então, da abordagem computacional para gerenciar, armazenar e analisar dados biológicos e gerando conhecimento nesse processo. Então, a bioinformática, de forma resumida, é extrair informação, conhecimento de bases de dados biológicos. Então, no meu laboratório, mais uma vez resumindo, a gente faz então o sequenciamento de RNA associado à bioinformática, então, para a identificação de sequências virais em diversos organismos. Eu vou apresentar para vocês aqui uma das minhas linhas de pesquisa, então, que é basicamente a identificação de vírus que ameaçam a saúde pública humana. Como eu mostrei para vocês anteriormente, os vírus eles infectam diversos organismos e eles podem ter estruturas super diferentes, né? Eu tenho dois focos nesse tipo de linha de pesquisa, que é os arbovírus, que são vírus que são transmitidos para basicamente humanos e mamíferos superiores através então de artrópodes. E além disso, eu venho estudando também os vírus do trato respiratório, como é o caso do influenza, coronavírus, rinovírus, entre outros. Então, eu vou mostrar um pouquinho de como a gente vem estudando, da importância, na verdade, desses vírus e de como a gente vem, então, buscando estudar e entender melhor esses vírus e a diversidade viral no geral. Então, os vírus de artrópodes e invertebrados, eles são super abundantes, eles infectam uma infinidade de organismos. E o que a gente está interessado, então, basicamente, são aqueles insetos, artrópodes, que transmitem vírus, então, para vertebrados. A gente tem diversas famílias aqui, como nairovírus, flebovírus, vesiculovírus. Vários dessas famílias têm uma série de vírus que infectam humanos. E dentre esses insetos, né, esses artrópodes, eu gostaria de citar aqui principalmente os mosquitos, que desde 2015, você já deve ter visto essa imagem em algum momento, desde 2015 eles vêm sido, então, descritos como os elementos mais mortais que existem. Então, 2015, 2016, 2017 e até 2019, os mosquitos carregam, né, patógenos que matam mais de 1 milhão de pessoas a cada ano. E claro que grande parte disso é causado pela malária, né, que principalmente na África traz mais de 500 mil mortes anualmente, mas também ele carrega outros vírus que são extremamente importantes, como o dengue, o West Nile, o chikungunya, né? Esses são os principais vírus que são descritos, então, pelo NIAID como importantes patógenos para a saúde pública humana. No Brasil, então, quais são os vírus que esses mosquitos carregam principalmente? Então, posso citar aqui, entre eles, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, maiarovírus e oropush. E, claro, existem outros que a gente ainda não conhece. Pra você ter uma ideia da diversidade de vírus que eles podem transmitir, na literatura existem mais de 500 arbovírus já descritos. Então, se esse mosquito ele já transmite tantos vírus, eles podem transmitir ainda mais vírus, principalmente aqueles que a gente ainda não conhece ou sabe pouco sobre eles. Se tem uma ideia da importância desses vírus, desses arbovírus, como eu estava dizendo, cerca de 1,6 milhões de pessoas são infectadas por dengue no mundo inteiro. E o Brasil corresponde por 80%, então, desses casos. E eu quero trazer dois relatos aqui que são super interessantes e ressaltam realmente quão importante é monitorar esses casos. Nas Filipinas, por exemplo, só em setembro de 2019 foram relatados mais de 146 mil infecções, com 622 mortes. Em Bangladesh, por outro lado, se registrou em 24 horas, só em 24 horas, mais de 1.300 infecções, só em julho de 2019.
Então, quer dizer, os casos continuam aumentando, são diversos, e traz com isso a importância, então, de se monitorar, saber o que está circulando, somente para ajudar a desenvolver novas estratégias de combate e prevenção a essas epidemias. Só para finalizar, no caso do dengue, mais de 100 países já foram descritos você ter, então, infecções por dengue vírus, e desse total, se você for pensar, mais da metade da população mundial, eles podem, então, estar expostos ao dengue vírus, podem vir a estar expostos. No caso do Zika, que é mais recente, né, ele foi descoberto lá em foi reemergência, na verdade, ele foi descoberto na África há muito tempo atrás, mas a sua reemergência principalmente ficou conhecida em 2015, então, principalmente na Bahia, onde ele foi descrito primeiro circular. E o Zika ele traz outros fatores que estão associados ainda aos sintomas e trazem ainda outras perdas além na saúde pública, né? Então, para você ter uma ideia do impacto do Zika, você tem custos associados a síndromes que ele pode trazer, como microcefalia e Guillain-Barré, que estima-se que só em 2016 no mundo isso trouxe um custo de 3,5 bilhões de dólares. No Brasil, esse custo ficou em cerca de 310 milhões. Quer dizer, é muito dinheiro que a gente poderia estar investindo em outra coisa, além de tratar esses casos de infecção viral por Zika. E essa é uma estimativa muito interessante, que a cada 5% de aumento de casos de Zika, estima-se que mais $1 bilhão precisa ser gasto. Então, isso é muito dinheiro. Além disso, os gastos para microcefalia e Guillain-Barré, a síndrome de Guillain-Barré, que também é causada pelo Zika vírus, está associada ao Zika vírus, em cerca de 3 anos, é cerca de 8 bilhões para a microcefalia e 3 bilhões para o Guillain-Barré. Quer dizer, é muito dinheiro que precisa ser investido no tratamento desses indivíduos. Então, é importante ressaltar também que no Brasil eles não estão restritos a uma região, eles estão basicamente presentes em todo o território brasileiro. E eu gostaria de citar aqui também na Bahia, que é um exemplo muito clássico, que o clima tropical se encaixa perfeitamente no que os mosquitos gostam, né? Então, você acaba, com o aumento da temperatura recorrente, você acaba tendo, então, maior quantidade de mosquitos e, assim, aumenta a chance de você ter mais casos. Para você ter uma ideia, de 2018 a 2019, teve um aumento de 690% no número de casos, então, de dengue, só na Bahia. O chikungunya também aumentou 48% e o Zika aumentou cerca de 80%. E, claro, esse aumento do número de casos acaba acontecendo mais mortes. Então, tudo isso ressalta a importância de se monitorar, se entender o que está circulando e também monitorar esses artrópodes, no caso dos mosquitos, que são os carreadores, então, desses vírus. E como é que é o ciclo de transmissão, então? Esse ciclo de transmissão, basicamente, é dividido em dois. Existe um ciclo chamado de ciclo silvestre, que a gente acredita que mantenha o vírus circulando quando ele não está circulando no círculo urbano. Então, quer dizer, os mosquitos eles passam esse vírus para mamíferos menores, roedores, etc., e mantém esse ciclo, mantém o vírus circulando. Em algum momento, então, esse mosquito tem contato com o humano, e aí mantém o ciclo, então, urbano, passando de humano para humano através, então, dessas picadas desses mosquitos. E para você ter uma ideia da importância, então, desses mosquitos, imagine que em 2015 foi publicado um trabalho que colocava, então, cerca de 4 bilhões de indivíduos em áreas de risco. E não para por aí. Se você for pensar, um outro trabalho também mostrou que, devido às mudanças climáticas, em 2050 você tem uma quantidade de regiões muito maior. E com o aumento da temperatura, eles vão circular, os mosquitos e os vírus vão circular por muito mais tempo. Quer dizer, aumentando ainda mais a chance de novas infecções. Então, nesse cenário, eu vou apresentar para vocês rapidamente o trabalho que a gente vem desenvolvendo em colaboração com o professor João Marques, da UFMG, que é participante desse consórcio Zika Alliance, que é o monitoramento, então, de mosquitos vetores, né? Para avaliar, então, a presença de arbovírus emergentes e reemergentes.
que a gente fez, então, foi avaliar mais de 700 mosquitos advindos de 10 regiões diferentes dos 4 continentes que a gente está trabalhando. E principalmente mosquitos do gênero Aedes, né? Da espécie Aedes aegypti, que são, pelo menos no Brasil, de maior importância, que mais transmitem esses vírus. A gente conseguiu identificar cerca de 18 vírus diferentes, sendo que 10 deles eram vírus já conhecidos e 8 são novos vírus. Então, aqui é um quadro representativo de tudo que a gente conseguiu avaliar até o momento. Esse trabalho ainda está em andamento. A gente avaliou mosquitos de diversas regiões, como eu falei anteriormente, da América do Sul, da África, Ásia, Europa. Então, a avaliação, a gente conseguiu então identificar vírus que são super prevalentes, que infectam mosquitos em diversas regiões, diversos continentes. Identificar novos vírus também que estão presentes em outros continentes e em outros mosquitos, mas que também podem ter um papel, né, na infecção por vírus que são patógenos. O que a gente percebeu até o momento, então, foi que esses novos vírus, eles parecem não infectar tão bem esses mosquitos, então eles têm menor prevalência, eles aparecem pouco e têm menor carga viral. E os vírus de Aedes, que no caso do Brasil, como eu citei anteriormente, eles são os mosquitos que mais transmitem maior quantidade desses vírus patogênicos. Eles parecem ter maior presença de vírus e maior carga viral. Então, parecem ser melhores vetores. Além disso, mudando um pouquinho agora para o Covid-19, a gente também tem estudado, então, esses vírus que são vírus que a gente chama do trato respiratório. E como eu trabalho, então, venho trabalhando com bioinformática, o que a gente vem fazendo foi desenvolver, então, ferramentas que auxiliem na detecção e análise, então, de genomas do Covid-19. E por que o Covid-19 é tão importante? Então, imagine que existem diversas infecções respiratórias que são de importância clínica, e a maioria absoluta delas é causada por agentes infecciosos virais. Dentre esses agentes infecciosos virais, nós temos o rinovírus, que é o causador que a gente chama de gripe comum, mas existem também os coronavírus, parainfluenza e outros vírus do trato respiratório. E além de a gente tratar eles como uma espécie, eles existem diversos tipos que a gente chama de vírus, dessas cepas diferentes, que têm, então, virulência diferente. Então, monitorar isso é muito importante para saber que cepa está circulando e poder, então, inferir e tratar melhor esses pacientes. Vamos pensar, então, pensando agora no cenário do Covid no Brasil e no mundo inteiro, a gente pode imaginar que isso é uma história recente, mas a gente vem sendo acometido por infecções virais de trato respiratório, principalmente, há muito tempo. Aqui, por exemplo, um exemplo da gripe espanhola, que durou de 1928 a 1930 e que estima-se que causou cerca de 50 a 100 milhões de mortes. Além disso, nós temos a gripe do Hong Kong, que foi em 1968, que trouxe mais de 1 milhão de vítimas. As mais recentes, então, nós temos aqui a SARS, né, que foi em 2002 e que até 31 de março de 2020 tinha mais de 801 mil casos descritos, com mais de 38 mil mortes. E em 2012, nós tivemos, então, o que a gente chama de MERS, né, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi descrita como uma das maiores taxas de mortalidade, que nós tivemos, então, cerca de 2.500 casos, com 850 mortes. Como é que a gente está hoje com o Covid-19, que é a atual ameaça que a gente vem enfrentando? Só de novembro de 2019 até maio de 2020, nós já temos mais de 350 mil mortes no mundo inteiro. Mais de 5 milhões de casos confirmados. Realmente é uma ameaça sem precedentes. Apesar de a gente já ter visto a gripe espanhola, por exemplo, a gente está acompanhando, né, em tempos atuais. Realmente é uma coisa fora de série. Como é que a gente está, então, da Covid no Brasil? E por que é importante esse monitoramento? Então, atualmente nós temos cerca de mais de 370 mil casos confirmados, quase 378 mil casos confirmados, e mais de 23 mil óbitos, ou seja, a taxa de mortalidade está em cerca de 6%,
que é uma taxa considerada alta em comparação com as outros vírus respiratórios que a gente vem sendo acometidos mais recentemente. E por que a Covid deixa a gente tão apreensivo, com tanto medo? Primeiro, porque ele é muito bem transmitido, e isso é muito bem exemplificado nesse gráfico, que a taxa média de duplicação de casos gira em torno de 5 dias. Então, quanto mais casos, mais rápido ele vem sendo transmitido. E para entender um pouquinho, eu trouxe aqui um gráfico comparativo da gripe sazonal, que é causada pelo rinovírus principalmente, quanto o Covid-19. Por que a gente tem tantos casos de Covid-19? Então, primeiro, a gente pode explicar pelo R, que a gente chama de pessoas infectadas, quer dizer, o quanto de outras pessoas uma pessoa infectada pode transmitir o vírus. Então, a gripe comum, a sazonal, é cerca de 1,3, enquanto que a Covid é quase 2 vezes mais, de 2 a 2,5 pessoas. Quer dizer, uma pessoa infectada transmite para 2 ou 3 pessoas o vírus. Além disso, o tempo de incubação também é um outro fator importante. Porque na gripe sazonal, de 1 a 4 dias, os sintomas aparecem e você começa a se cuidar, a tomar medicamentos e a não sair de casa. Enquanto que a Covid-19, você tem um tempo de incubação de 1 a 14 dias, ou seja, você pode circular em ambientes até 14 dias sem ter sintoma nenhum e transmitindo esse vírus, então, para outras pessoas. E, claro, isso aumenta, então, a transmissibilidade de forma absurda. Outro fator que é importante a gente entender é a taxa de hospitalização. Então, no caso da gripe comum, cerca de 2% dos infectados eles precisam de algum tipo de hospitalização, enquanto que na Covid-19, cerca de 19% das pessoas que são infectadas, eles apresentam sintomas de alguma forma que precisam ser hospitalizados. E, claro, por fim, a taxa de casos fatais, enquanto que a gripe sazonal é cerca de 0,1% ou menos, ou no caso da Covid-19, essa virose atual, é de 1 a 3,5% na escala global, né? Então, isso é muito maior do que a gente vem acompanhando com outros vírus do trato respiratório. E para entender um pouquinho melhor esses vírus, então, eles podem ser divididos por tropismo, ou seja, por tipo de tecido que eles preferem infectar. Vocês podem perceber, então, que vários infectam o trato inferior, né? Principalmente aqui os brônquios e os pulmões, enquanto a maioria deles infectam tanto o trato inferior quanto o superior. Esse é o caso, por exemplo, dos rinovírus, dos coronavírus, influenza vírus, etc. Então, pensando nisso, o que a gente vem fazendo é investigando, então, a presença desses vírus através de sequenciamento, utilizando, então, a amostra do trato superior. Então, brevemente, o trabalho mais recente no nosso laboratório vem sendo feito é extrair amostras, então, de pacientes que a gente suspeita que esteja infectado, fazer o sequenciamento, então, desse material genético direto. Então, a gente pega a amostra, prepara o material e sequencia, através do sequenciamento de nova geração de RNAs, e faz análise de bioinformática, então, para identificar o que está ali presente. Vale ressaltar que, dessa forma, a gente consegue tanto identificar vírus que já são conhecidos, quanto novos vírus. Então, isso é uma diferença da estratégia em comparação a outras estratégias mais convencionais. E no estudo de casos que foi desenvolvido, o que a gente conseguiu perceber? Que através do sequenciamento de paciente do estado da Bahia, de Feira de Santana, a gente conseguiu identificar o Covid-19 com alta confiança, quer dizer, isso pode ser um método de diagnóstico realmente, e conseguiu identificar diferenças genômicas, então, que estavam associadas a esses vírus e a outros vírus que foram sequenciados no Brasil, que podem indicar ali uma assinatura que o vírus vem mutando de acordo com a população do Brasil. Claro que mais estudos precisam ser feitos para realmente averiguar se isso procede. Além disso, a gente conseguiu, então, avaliar 2 métodos diferentes de sequenciamento, um que a gente chama de o RNA inteiro e outro tentando, então, depletar, ou seja, remover os RNAs ribossomais, que são a maioria dos RNAs presentes em uma amostra de eucarioto. Então, dessa forma, a gente testou métodos diferentes para otimizar, então, a identificação do vírus. Esse trabalho foi recentemente publicado, então, na revista Journal of Virological Methods. Se vocês tiverem interesse, por favor, deem uma olhada. Claro que esse é só um trabalho
basal de começo para a gente investigar mais a fundo e desenvolver ainda mais novas tecnologias para ajudar, então, na detecção e monitoramento desses vírus. Só para dar uma ideia, então, resumir o panorama atual, comparando 2019 com 2020, claro, do Covid, né? Então, se pensar no caso das arboviroses aqui, dengue, zika, chikungunya, nós temos muitos casos, com mais de 800 mortes, quase 900 mortes, mas a letalidade é bem baixa. O H1N1, que foi o principal vírus que circulou o ano passado, por exemplo, ele trouxe cerca de 796 mortes. Se eu for comparar só com o Covid-19 até 27 de abril, nós já tínhamos mais de 4.500 mortes, com a letalidade de 6,8%. Quer dizer, o cenário é realmente preocupante, novas estratégias, novos estudos precisam realmente ser desenvolvidos para ajudar no controle e combate a esse vírus. Então, eu queria agradecer a todos os colaboradores desse trabalho, principalmente o pessoal, os colaboradores internacionais do Zika Alliance e os laboratórios que estavam envolvidos, o laboratório do professor João Marques, da UFMG, o professor Luiz, Karina, Emília, da UFBA, a Silva Sardio, o Gúbio, e todos os agentes de fomento, principalmente CAPES, FAPEMIG, CNPq, principalmente a UESC pela oportunidade de desenvolver minha pesquisa lá e por esse seminário que eu acho excelente. Pós-graduação da microbiologia da UFBA também, que está presente em alguns dos trabalhos desenvolvidos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.